uma pessoa muito nervosa, outros jovens mostraram certo nervosismo, mas o Senhor me capacita, né? A gente tem que crer, eu vou subir naquele ponto, o Senhor vai falar primeiramente de mim, o Senhor me usa, e assim tem que ser corajoso. O Senhor fala para nós sermos fortes e corajosos. Então, quando tiver uma coisa longe, amado, pode ir lá e falar, o Senhor me dá força, me dá coragem, eu vou lá e vou falar em nome dele, amém? Amém. Vamos ler isso a palavra do Senhor. Eu entrei no livro de João, no capítulo 11. Capítulo 11 do livro de João. Amém? Não tem tema para essa ministração, mas foi algo assim que o Senhor tocou muito no meu coração, porque fala ali de duas situações, né? Situações de pessoas, de família que aconteceu ali, né? Nesse capítulo ali de João. E para mim assim, foi muito interessante e impactante também ao mesmo tempo. Amém? Mudou? Oi? 11. Não, a partir do... A partir do... eu não vou ler o capítulo inteiro, mas vai ser a partir do 1. Então ali, né, nós temos o que diz João, capítulo 11, é a morte de Lázaro, né? E ali diz, né, na palavra, depois se os irmãos quiserem dar uma olhadinha aqui, o que acontece? Jesus estava ali, ministrando a palavra, e em Jerusalém, ele estava entre Betânia e Jerusalém. Elas são regiões, são cidades muito perto, muito próximas. Dá menos de 3 quilômetros a distância do outro. E Jesus estava lá, ministrando a palavra, e estava fazendo a vontade do Senhor, né? Curando, libertando, pregando, né? Ganhando almas, né? Para o reino. E o que aconteceu ali? Ele recebeu uma mensagem. Mas mensagem assim, muito triste, né? Eu creio que até preocupante. Por quê? Porque Jesus era muito próximo de Lázaro. Eles eram muito próximos. Algumas passagens da Bíblia mostram situações que aconteceram na casa de Lázaro, com as irmãs de Lázaro. Então, quer dizer, não era uma amizade assim que você, né, como a distância era pequena, não era uma amizade que você via assim que era, colega. Não, eram amigos mesmo. Eram amigos. E ali diz assim que ele e suas irmãs, né, eles eram muito amigos. Jesus era muito querido, aquelas irmãs eram muito devotas ao Senhor. Uma queria preparar toda a casa para receber Jesus, e a outra queria estar ali próximo. Então eles tinham assim, uma intimidade muito grande. Era praticamente família. E Jesus ali, ele estava pregando a palavra e ele recebeu ali, Lázaro está doente. E eu imagino assim, conjecturando, eu imagino assim, que para mandar avisar Jesus que Lázaro estava doente, é porque ele estava muito doente. Você não manda recado, eu estou doente, estou com uma gripezinha, estou com resfriado. Vou ligar para minha mãe e falar, puxa, mãe, estou com resfriado. Você não vai fazer isso. A notícia ruim, ela vai chegar para você. Quando você está mais ou menos, não chega, mas só vai chegar para a pessoa que está ruim. Então ali, para chegar no ouvido de Jesus que Lázaro estava doente, é porque ele estava muito doente. E daí o que Jesus falou? Não, tudo bem. Amém, é tudo para honra e glória do Pai, né? Vou continuar aqui a minha missão, né? E quando Jesus fez a missão dele, e o que aconteceu? Daí que ele foi para Jerusalém. É daí que ele foi percorrer aqueles menos de 3 quilômetros. Imagina, não sei, eu não sou muito ruim de distância, mas eu creio que seja daqui a onde 3 quilômetros? Ou mais próximo, eu não faço ideia. Minha casa é mais longe
do que isso, mas é muito próximo. A gente consegue ir a pé 3 quilômetros. Devagarinho, mas a gente consegue ir a pé. Aí Jesus foi para Jerusalém. E quando ele chegou lá em Jerusalém, viu que Jesus estava vindo, já correu lá para a casa de Lázaro e falou: ó, Jesus está vindo. E qual foi a primeira pessoa que veio? Veio a Marta. Marta foi correndo encontrar Jesus. Lá no verso 21. Lá no verso 21. Deixa eu ver se eu anotei certo. Do 21 ao 27. Eu vou ler um pouquinho antes. Vou ler do 17. Então, o que acontece? Daí Jesus chegou, estou lá no 17. Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido, que tinha sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos parar aqui no 21. Então aqui a gente está vendo o quê? Uma amiga, super amiga, que foi lá falar: puxa Jesus, nós mudamos a mensagem quando Lázaro estava vivo e o Senhor não chegou só depois que Lázaro morreu. E eu imagino que esse período que as duas tenham passado, irmãos conversam, né? Elas conversaram sobre muita coisa. Puxa, por que Jesus não veio? Nossa, mas o que aconteceu? Era tão próximo. Nós amamos tanto Jesus. Será que ele não viu o nosso amor por ele? Será que ele não viu o quanto a gente ama, o quanto a gente fez? Eu imagino que como ser humanos elas devem ter pensado isso. Nós pensaríamos. Aquele amigo que eu ia na casa sem, e agora, nossa. E elas pensaram assim, com certeza. Será que Jesus, esqueceu de nós? Só que ao mesmo tempo elas sabiam da missão, elas eram tão íntimas que elas pararam e pensaram: não, mas a missão dele é muito grande, ele é muito amado. E quem somos nós para dizer por que ele teria que vir aqui, sendo que a missão dele é muito maior do que a morte do nosso irmão? Nosso irmão era salvo, ele cria no Senhor, com certeza ele foi para a glória. Mas puxa, por que Jesus não veio? Tanto que ele chegou lá e ela falou: Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ia poder curar o meu irmão, mas o Senhor não estava. Daí continuando ali, eu parei no 20, vou para o 27. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. Eu acho que ela estava aqui já com uma ponta de esperança. Mas será que o Senhor vai fazer um milagre? Será? Eu vou jogar um verde aqui. Eu acho que ela jogou um verdinho, né? Eu vou jogar um verde aqui para ver se Jesus faz alguma coisa. Porque também ele era o único homem da casa, se não me engano. Elas não eram casadas. Ele era o único homem da casa. Aí continuando ali, 20. Aí gente, estava no 22, desculpa. Aqui no 23 agora. O seu irmão vai ressuscitar, Jesus disse. Seu irmão vai ressuscitar. Só que olha a fé da Maria. Ela disse assim, desculpe, Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então ela sabia que o irmão tinha sido salvo, ela sabia que o irmão estava na glória. Ela amava Jesus com todas as forças, ela só achou chato por ele não ter vindo antes, nem pelo funeral. Mas ela falou assim: não, eu sei que quando o Senhor voltar, a gente vai ser de novo. Quando a gente morrer, a gente vai ser de novo. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? E ela falou, sim, eu acredito. Então, uma mulher de muita fé. Uma família de muita fé. Porque daqui a pouco vem... Quer dizer, já estão aqui as duas, a Marta e a Maria. Porque a Marta chegou depois. Ela chegou depois e falou, olha, Senhor, a mesma coisa que ela falou, por que o Senhor não veio antes? Meu irmão agora está morto. Por que o Senhor não veio antes? Porque eu creio que elas sabendo, conhecendo Jesus, elas sabiam do poder soberano dele. E elas falaram assim, se Jesus vier, ele vai curar. Elas estavam buscando já o milagre. Elas sabiam que o milagre estava muito próximo. E por que elas não levaram Lázaro lá? Eu imagino que ele estava muito doido para não levar até Jesus. Elas não podiam sair de onde elas estavam. E elas viram a morte. Elas enterraram o ente querido. Mas elas nunca deixaram de amar o Senhor por causa da situação que elas passaram ali. Nunca deixaram. Maria também sabia que Jesus tinha esse poder para fazer tudo. Se ele pudesse, se ele pudesse mostrar toda a força dele, ele ia voando. Ela sabia que ele era muito poderoso. Mas elas tiveram que ficar ali onde estavam, porque se elas saíssem, elas poderiam perder o irmão. Da mesma forma que Jesus não foi, elas poderiam perder o irmão dessa mesma situação. E Jesus foi julgado por quê? Jesus chegou lá e tinha as outras pessoas que estavam ao redor dele, de Marta e de Maria. Porque o luto, as pessoas iam visitar, como geralmente acontece, as pessoas vão visitar. E naquele luto tinham muitas pessoas ao redor dele. E essas pessoas falaram o quê? Puxa, que amigo, hein? Que amigo. Eles eram tão próximos, estavam tão perto, mas não veio nem para salvá-lo, para ressuscitá-lo, para curar. Eles sabiam, conheciam Jesus vivia ali. Não veio nem para isso, esse amigo. E agora vai aparecer. Ele foi muito julgado também, mas o propósito era muito maior. Era muito maior do que aquelas pessoas estavam pensando, do que a própria Marta e a própria Maria estavam pensando. Era muito maior o propósito. E no verso 37 mostra que as pessoas estavam fazendo isso, julgando, mas o tempo de Deus é perfeito. O que acontece depois? Jesus foi para o túmulo. Foi lá para o túmulo e falou, podem tirar, puxa aquela pedra lá. Não, mas Senhor, ele já não está. Não dá mais para abrir a pedra, não. Senão vai vir o cheiro ruim, já faz tanto tempo que ele está morto. Ele não, sai. Pode tirar aquela pedra, porque o nome do Senhor vai ser glorificado nesse lugar, vai ser exaltado nesse lugar. E eles puxaram a pedra, tiraram a pedra daquele lugar. E Jesus falou o quê? Lázaro, vem para fora. As pessoas falam, o quê? Eu acho que a Marta e a Maria já estavam vendo, porque elas conheciam Jesus. Mas as pessoas ao redor, que algumas poderiam até, eu acho que ele vai sair, mas outras não, porque como é que é? Como é que pode? Mas Lázaro saiu. Só que ele estava com as mãos e os pés enfaixados. E Jesus falou, vão lá e retirem as amarras dele. O que eu trouxe? O que o Senhor ministrou no coração nessa tarde? Que às vezes nós estamos numa situação igual a Marta e Maria, desesperadora. Uma situação assim que a gente não vê, puxa,
a gente não vê solução. A gente ora, a gente busca, a gente vai atrás, a gente corre, a gente batalha, mas parece que aquela situação não vai mudar. E a gente vai lá para o nosso quarto, ajoelha e ora, e Jesus está aqui próximo, Jesus está do meu lado. Puxa, mas essa situação não passa. Mas é o tempo dele, não é o nosso tempo. Aqui a palavra mostra que foi o tempo de Jesus, não foi o tempo de Marta e Maria, quando mandaram aquela mensagem. Ele poderia ter num dia só ido e voltado, mas não. Era no tempo dele para que algo muito maior acontecesse. E aqui mostra o sofrimento de Jesus. Por quê? Jesus, o que aconteceu ali com ele? Ele chorou, ele sentiu a dor, ele sentiu com certeza, quando Lázaro morreu, ele sentiu que o seu amigo tinha partido. E ele era muito amado. Ele sentiu, com todas as forças ele sentiu. Mas ele sabia qual era o propósito daquela morte. E nós vemos também a situação de uma família, que tinha aquele homem que sustentava a casa, que estava partindo e estava deixando as irmãs ali, sozinhas. E o julgamento das outras pessoas, com certeza iam no ouvido delas e falavam: é melhor vocês deixarem esse Jesus para lá, deixa Jesus para lá, porque que adiantou? Que adianta? Vocês não falam que ele é poderoso, porque ele salva, vocês não falaram daquele milagre que ele fez lá, vocês não falaram. Com certeza elas foram muito atormentadas mentalmente, de forma negativa, a respeito de Jesus. E quantas vezes a gente passa por isso? O teu Deus, daquela Bíblia lá, daquele livro antigo lá, não faz milagres, não faz maravilhas? Cadê esse teu Deus aí? Que vocês oram, buscam, vão no final de semana, vão no domingo na igreja, vão na terça na igreja, vão no discipulado. Cadê aquele Jesus lá? Cadê aquele Deus que vocês conhecem lá? Cadê? Que não faz nada de diferente. Só que as pessoas afetadas aqui, nessa história, elas fizeram diferente. Elas não deram nada para as situações externas, porque as pessoas estavam falando, elas confiaram muito, com certeza elas tiveram que quebrar muito do seu orgulho para falar: não, eu estou passando por essa situação, mas o meu Deus, ele é muito maior do que isso. Imagina se elas fossem dar um lado para que as outras pessoas estavam falando. Lázaro, eu creio que Lázaro não teria sido ressuscitado, mas por causa da fé daquelas mulheres que estavam ali, Deus falou assim: Jesus, vai lá, porque elas estão dando testemunho, e ressuscita Lázaro. Porque aquelas pessoas que estão falando mal, aquelas pessoas que falam mal no teu ouvido, vão ver o milagre acontecer, vão ver a vitória vir, vão ver a provisão do Senhor, elas vão ver: não, eu tenho que conhecer esse Deus. Amém? Amém? Quantos declaram que através do testemunho de cada um aqui, as vitórias que cada um vão ganhar, as pessoas que estão falando mal, que estão lançando palavras negativas, elas vão ver o quanto Deus é poderoso. Amém. E vão ser impactadas por esse testemunho. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então, e às vezes, nós mesmos, puxa Deus, eu já me vi assim. Eu já vivi desse lado. Puxa, Deus, nós somos tão fiéis a Ti. Nós buscamos tanto o Senhor. Mas parece que não está andando, não está acontecendo. Mas aí, nós vamos dar lado para quê? Para quem? Alguém quer perder a bênção? Alguém quer perder a bênção? Quem quer perder a bênção? Então, para quem que nós temos que dar lado? Para quem que nós temos que dar ouvidos, se nós não queremos perder a bênção?
Usa essa boca para profetizar. Usa essa boca para falar coisas boas. Amém? Todos os dias. Por mais que a situação esteja péssima, levanta da cama e profetiza. Levanta da cama e profetiza. Chegou naquele serviço que é... Não. Eu profetizo em nome do Senhor. Amém. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu creio que eu vou ser muito abençoado. Só que assim, quando Jesus chega nas nossas vidas, quando Ele chega e olha para aquela situação da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso relacionamento, quando Ele chega, Ele faz o milagre. A gente quer muito agora, a gente quer muito já. Quem já fez essa oração? Senhor, eu sou tão fiel, Senhor. Nossa, eu preciso dessa provisão do Senhor, mas eu estava precisando tanto para agora, para já. Quem já fez essa oração? Quem já fez? Só que no momento certo, às vezes a morte até vem, porque a árvore ela gera semente, a semente ela tem que morrer. Ela morre, né? Porque ela seca. Mas se você joga uma aguinha assim, nem um feijão, né? Você joga uma aguinha, ele brota. E é assim que nós temos que ser. Ser fiéis e como Marta e Maria. Deixar de lado toda aquela situação contrária que se levantou. Aquelas calúnias que falaram a respeito do Senhor. Aquelas difamações que falaram a respeito do Senhor. E dar ouvido somente ao Senhor. Elas oraram, eu tenho certeza que elas ficaram muito magoadas. Elas ficaram muito chateadas. Muito, muito, muito. Eu imagino. Imagina na hora que você perde um carro, enfim. Na hora do celular, leva embora. Quem já eu nunca fui soltada, glória a Deus, mas quem já teve essa sensação? Olha o aperto. Senhor, por quê? Eu tenho certeza. Mas no momento que aquela situação passou, elas respiraram e falaram, não, mas Deus é maior. E quando Jesus chegou na vida delas, elas viram a esperança chegar também. Não que Lázaro fosse ressuscitar. Eu acho que em nenhum momento elas pensaram que Lázaro ia ressuscitar. Quem ia pensar que Lázaro ia ressuscitar? Ninguém. Mas não. Ó, filhas, porque vocês foram fiéis, eu estou aqui e eu vou ressuscitar o seu irmão. E às vezes nós mesmos colocamos os planos de Deus dentro de tudo. O propósito que Deus tem em nossas vidas, nós colocamos um túmulo e colocamos uma pedra grande e pesada para que aquele propósito não saia. Nós nos deixamos ferir tanto, nos deixamos abater tanto por pessoas e olhamos para Deus, nesse momento nós diminuímos o Senhor. E pegamos aquele propósito que o Senhor tinha e colocamos lá dentro do túmulo e fechamos a terra. Só que o Senhor fala hoje, arranca a pedra, tira a pedra e deixa o propósito sair. Deixa a bênção sair. Creia no que o Senhor tem para a vida de vocês. Creia no que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Creio no milagre que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Não está fácil para ninguém, não é fácil para ninguém. Mas o Senhor fala, arranca essa pedra, tire essa pedra e deixe o milagre sair. Me busque, sejam fiéis e essa pedra será arrancada e o milagre vai sair. Só que o milagre de Marta e Maria ainda saiu com as mãos e os pés fechados. Ele estava impossibilitado de caminhar, enfim, ele estava impossibilitado.
Só que Jesus disse assim: tirem as faixas das mãos e dos pés dele, para que o milagre saia completo. Isso quer dizer o quê? Para que ele possa sair e andar e viver livre. Às vezes nós recebemos o milagre do Senhor também e nos amarramos, não caminhamos na presença dele. Agora eu estou bem, agora eu estou sim. Aqui ó, meu milagre aqui ó. Não preciso mais de Jesus. Ou eu não preciso mais me dedicar tanto a ele. Eu não preciso mais ir tanto no domingo, não preciso mais ir tanto na terça, não preciso mais participar tanto. Quando está tudo bem, aí que Jesus fica de lado. Mas ele fala, não, tem que ser completo. Tire as amarras das mãos e dos pés dele, para que ele saia. Tire as amarras das mãos e dos pés dele, para que ele venha, para que seja completo. E é assim nas nossas vidas também. Nós somos homens, nós somos muito falhos. Só que quando o Senhor liberar a bênção que cada um está esperando aqui, não fique amarrado. Porque Lázaro não podia sair do túmulo com as mãos e os pés amarrados, ele ia flutuando. Só se carregassem ele. Mas quem que ia carregar estava cheio de medo, porque levantou morto, saiu daquele túmulo? Não. Tirem as amarras das mãos e dos pés dele, para que ele saia. A bênção vai ser completa. Quando a bênção foi completa, quando ele saiu, ele foi o quê? Foi lá e abraçou Jesus. Abraçou Marta e Maria. E é assim também, para que essa bênção seja completa, não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de viver o propósito do Senhor. Não deixe que as situações positivas, porque nós possamos situações positivas que muitas vezes, e vários testemunhos a gente já viu, de pessoas que receberam a bênção e se afastaram do Senhor. Só que a bênção estava na porta do túmulo. As pessoas se afastaram do Senhor e tiveram uma vida próspera? Não. Receberam a bênção, se afastaram do Senhor e tiveram ruína. Mas aqueles que receberam a bênção e se aproximaram mais ainda do Senhor, continuaram tendo mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Então, em nome do Senhor, a bênção virá sobre as nossas vidas. A bênção virá o que é? É o trabalho? Ou, Senhor, é a questão financeira? Ou, Senhor, é o que? O relacionamento? Deus é um carro? Deus é uma casa? O que é? Que bênção que estamos esperando? Mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos receber essa bênção e vamos vir testemunhar dessa bênção. E vamos vir falar dessa bênção. Olha, foi por Deus. Se não fosse Deus, se não fosse o sobrenatural do Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o sobrenatural do Senhor, eu não teria conseguido. Se não fosse o sobrenatural do Senhor, eu não tinha ressuscitado. Então, a partir de hoje, quando levantar e colocar os pés no chão para o Senhor, eu já agradeço, porque eu sei que a bênção vai ser muito grande. E eu não vou te deixar, Pai. Eu vou ser fiel a Ti, porque eu sei que as bênçãos são muito maiores. Eu sei que a bênção é completa com o Senhor na frente. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra ela falou muito comigo. Porque às vezes a gente se tranca. Às vezes nós mesmos nos trancamos dentro do túmulo. Mas o Senhor nos chama para fora. Nos chama para a liberdade. Ele nos chama para uma caminhada junto com Ele. Uma caminhada livre. Sem amarras. Ele nos chama. Então, que essa palavra
venha de encontro aos corações. Não deixe Deus de lado. Ele faz muito, já fez muito por nós, Ele tem muito mais para fazer. Não enterre os dons, não enterre as promessas do Senhor. Deixa sair. E não deixe as amarras lá. Tire todas as amarras. Tudo que te prende fora, tudo que o mundo quer ainda te prender. Tira tudo. E corra para o Senhor. Amém? Amém. Os irmãos podem se colocar de pé. Às vezes não é fácil mais ter essa atitude de se entregar por completo. Não é fácil. A gente gosta muito de ter um autocontrole sobre as nossas vidas. Nossa, fechar os olhos e confiar é muito difícil. Fechar os olhos e confiar em um ser que nós não estamos vendo, mas a gente sabe que ele é mais vivo, ele é mais real do que esse púlpito que nós pegamos, do que a roupa que nós vestimos, ou o chão que nós pisamos. Às vezes não é fácil, na maioria das vezes não é fácil, mas Deus é muito fiel. Deus é muito fiel. Aleluia. Vamos chamar de louco. Você é louco de confiar nesse Deus. Você é doido de ficar indo na igreja. Esse Deus não fez nada para você. Mas olha o quanto Ele tem nos sustentado. Olha o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Quantas coisas já aconteceram, coisas sim, que as pessoas não iam nem acreditar. Mas aconteceram. Tão novos ou tão velhos, quantas coisas aconteceram, as pessoas não iam nem acreditar. Mas Deus, na sua maravilhosa graça, no seu infinito amor, morreu em nosso lugar para nos resgatar e nos fazer livres. Aleluia. Amém? Então, irmãos, vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, em Teu presença, ó Pai. Agradecemos pela palavra que recebemos, Senhor. O Senhor nos perdoa, Pai. Nós julgamos, ó Pai, os Seus métodos, o Seu tempo, Senhor. Nós sabemos que o Seu tempo é diferente do nosso, nós sabemos que o dia do Senhor para nós um dia, mas é como se fosse 1000 anos. O Senhor é muito perfeito no seu tempo, Senhor. Só que nós, como seres humanos, ó Pai, nós somos tão falhos, Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui pedindo perdão, Pai, nós estamos tão ansiosos, Senhor. E que tudo venha no seu tempo, Senhor, no tempo certo, no tempo perfeito, Pai. E durante esse tempo que nós esperamos, Senhor, que o Senhor venha nos moldando, Senhor. Nos moldando.